Povo de Deus, graça e paz. Amém. Deus seja louvado. Que alegria podermos estar aqui mais uma noite que o Senhor preparou para juntos louvarmos ao Senhor e engrandecer o seu santo nome, né? Meus irmãos, eu gostaria de rapidamente fazer aqui um breve agradecimento em nome da minha família, da minha esposa, da minha filha. Agradecer pela hospitalidade que os irmãos tiveram ao nos receberem, nos acolherem. Há 6 meses atrás nós chegamos da Paraíba para trabalhar aqui em Maceió e o Senhor abriu uma porta de emprego aqui para nós. E das nossas maiores preocupações era encontrar uma igreja onde pudéssemos de alguma forma ajudar e estar ativos também, ver a nossa filha crescendo nessa igreja. E tivemos um propósito, eu e minha esposa, de orarmos. Passamos esse tempinho orando, 6 meses praticamente. E o Senhor nos direcionou para cá. Fizemos outras visitas em outras igrejas, mas o Senhor nos estabeleceu aqui. E que os nossos pés possam ser firmados aqui. Que de alguma forma as nossas vidas, a minha família, contribua com a edificação da igreja. Amém? Por isso eu sou muito grato a cada um de vocês que nos receberam. E que Deus seja louvado através de nossas vidas. Também quero agradecer aqui ao pastor e à liderança pela confiança em me colocar na escala, na agenda, para compartilhar a mensagem com os irmãos desta noite. Sou muito grato, não gosto de desperdiçar a oportunidade. A palavra que me salvou, ela tem que ser compartilhada com outros, para que possa salvar outros. Então, toda oportunidade que tivermos para proclamar o nome do Senhor, aproveitem as oportunidades. Amém? Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao 17. Vamos aquecer o nosso coração um pouquinho com a palavra do Senhor. O culto, ele é uma comunicação a Deus, né? Nós já nos comunicamos através dos agradecimentos, dos louvores, daquilo que foi cantado, orado. E agora é a vez do Senhor se comunicar com o seu povo através da sua palavra. Então o culto é uma comunicação. Nós falamos e agora o Senhor irá nos falar. Amém? Vamos fazer uma leitura alternada? Eu gosto quando a igreja participa da leitura, eu gosto de ouvir o balbuciar dos irmãos lendo. Eu vou ler o primeiro versículo, verso 12, e os irmãos leem o seguinte. Amém? Sucessivamente. Eu leio o primeiro, os irmãos o seguinte. Amém? Pode ser? Diz assim, ó, palavra do Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A igreja? Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Verso 15. Amém. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Verso 17. Amém. Como é bom ouvir a igreja lendo a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua rica oportunidade em estar aqui com a minha família, conhecendo mais um povo do Senhor, o qual nós somos parte agora desse corpo. Que o Senhor nos use, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Tudo é para a tua glória, Senhor. Que ao meditarmos nesta passagem, Senhor, que nada saia do meu coração, mas que saia do texto, Senhor, unicamente do texto que o Senhor inspirou. Por favor, Senhor,
nos leve ao texto. Que a tua igreja saia daqui alimentada pelo poder que há em tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mantenha as vossas Bíblias abertas. Nós iremos ficar nesse texto esta noite. Meus irmãos, que texto belíssimo e ao mesmo tempo rico, profundo, poderoso, teologicamente falando, para a edificação nossa como cristãos e também para a edificação da igreja. Eu gostaria aqui de fazer uma breve introdução desta carta de 1 Timóteo, antes de entrarmos aqui no texto. Eu creio que será necessário para aplicarmos algumas lições aqui e entendermos o contexto. Quem escreveu esta carta, qual o propósito, quais os assuntos. Então, esta carta, ela é conhecida aí como uma carta pastoral, certo? Carta de 1 Timóteo, ela é uma carta pastoral. Quem escreveu esta carta? Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, enquanto ele estava de viagem aí rumo à Macedônia. Enquanto Paulo estava indo para a Macedônia, ele escreve esta carta, uma carta pastoral. O verso 3 aqui do capítulo 1 nos traz essa informação, né? Enquanto ele estava em viagem, ele escreve esta carta. E Paulo direcionou todo o conteúdo desta carta, os conselhos, as exortações, os encorajamentos, a um pastor e às suas igrejas. E quem era o pastor dessas temidas igrejas? O pastor era o seu jovem companheiro de viagem Timóteo, como o próprio título da carta nos diz. Timóteo era o pastor dessas comunidades, dessas igrejas. Aqui no verso 2, né, nós temos essa informação que era Timóteo. Paulo estava direcionando, né, toda a exortação, todos os conselhos para ele e para as suas igrejas. Aqui no Novo Testamento, nós temos aí praticamente 3 cartas, né, com essa mesma temática pastoral, que é a primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta de Tito. 3 cartas importantíssimas aí para um pastor que ama e que gosta de cuidar de suas igrejas. Então, cartas dedicadas, meus irmãos, aí a líderes e a seus pastores e suas igrejas. As igrejas que esses líderes aí pastoreavam não eram necessariamente igrejas como nós conhecemos hoje, né, em nossos dias. Os nossos templos, eles são muito bonitos, né? Tem toda uma estrutura aqui dentro, toda uma estrutura lá fora. As pessoas que passam ali na rua sabem que aqui é uma igreja, pela palavra, pelos louvores que é cantado aqui dentro, pela estrutura do prédio. Mas na época do apóstolo Paulo, das igrejas primitivas, né, do primeiro século, não havia nada disso. Os irmãos, os primeiros crentes, né, eles se reuniam aí nas casas uns dos outros. Os irmãos se ajuntavam em uma determinada casa que alguém cedia, e nesta casa se tornava uma igreja, se tornava uma comunidade. E não havia só uma comunidade, não havia somente uma casa que os irmãos cediam, né? Haviam várias casas que se tornavam casas-igrejas. Então, Timóteo, meus irmãos, ele era pastor dessas casas-igrejas. E Paulo está direcionando aqui os conselhos, as exortações, para que Timóteo administrasse muito bem essas igrejas. E onde é que onde é que as igrejas que Timóteo estava pastoreando, essas igrejas estavam localizadas? Qual era a região, qual era a cidade? Nós temos a informação que Timóteo era pastor ali das igrejas de Éfeso. Timóteo era pastor das comunidades ali de Éfeso. Éfeso era uma cidade aí bastante rica, né, que pertencia ao Império Romano naquela época. Muitos estrangeiros do mundo todo aí passavam ali por Éfeso. Havia ali em Éfeso, o que tornava ela uma cidade muito visitada por estrangeiros, por outras nações, era o seu porto marítimo. As pessoas vinham de fora fazer negócios, fazer vendas, trocavam, o que tornava o comércio, né, bastante agitado ali da cidade de Éfeso. Várias embarcações traziam aí produtos, mercadorias de vários lugares. Então, Éfeso era uma cidade bastante rica, financeiramente falando. E havia também um ponto muito importante, que tornava a cidade de Éfeso muito cogitada por outras nações e pelo próprio povo de Éfeso. E que ponto era esse? Era um templo, meus irmãos, pagão. O templo da deusa Diana. Ficava bem no meio ali da cidade de Éfeso. Pessoas, estrangeiros do mundo todo, vinham adorar a deusa Diana nesse templo. Era um templo pagão que ficava ali bem no meio da cidade. Os romanos, os gregos, eles tinham isso, né?
Eles tinham esse costume de ter vários deuses, um para cada coisa, panteões e panteões de deuses. E a deusa Diana, olha só, ela era responsável aí por uma série de coisas. Ela era conhecida aí pela deusa da colheita, da boa colheita. Ela era conhecida aí pela deusa da agricultura. Ela era conhecida pela fertilidade das mulheres. Ela era conhecida também pela providência da caça, do alimento, da natureza. Então, o povo pagão de Éfeso, os estrangeiros devotos, literalmente, a essa deusa, faziam o quê diante de uma divindade que supria todas as necessidades para eles? Faziam o quê? Veneravam, adoravam essa deusa. Adoravam, veneravam, faziam sacrifícios, ofertas todos os dias nesse templo pagão da deusa Diana. Sacerdotes e sacerdotisas faziam até rituais, se prostituindo diante dessa estátua, dessa imagem. Então, olha, meus irmãos, que perversidade, né? Olha o contexto idólatra ao redor de uma comunidade, de várias comunidades que Timóteo teria que lidar. Então, Éfeso era um lugar cheio de idolatria, depravações, de imoralidade, e que tinha pouca influência cristã. Tinha muito pouca influência cristã. As pessoas não conheciam ainda o Deus verdadeiro. Então, daí a ideia, meus irmãos, de Paulo, guiado pelo Espírito Santo, de fundar nesse lugar, na cidade de Éfeso, o quê? Várias casas, igrejas. Era necessário, meus irmãos, a mensagem do Evangelho estar ali em Éfeso. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, precisa estar em lugares assim. Às vezes a gente corre de lugares assim, escuros, né? Tem trevas. Mas a mensagem do Evangelho precisa confrontar as trevas. Precisa estar em um lugar cheio de idolatria. Senão não há confronto. Não há como a pessoa se libertar. Então a mensagem do Evangelho, meus irmãos, precisaria estar e chegar em lugares assim como Éfeso. Lugares depravados, lugares idólatras, lugares perversos. Por isso que Paulo aqui, como já lemos, ele vai exaltar a Deus não como sendo uma estátua, como sendo uma divindade invisível, mas como sendo um Deus, como nós cantamos, real e imortal. Era como se Paulo estivesse dizendo, olha, a fertilidade, o gerar filhos, a comida, o sustento, a caça, a natureza, não vem dessa deusa Diana aí de vocês, mas vem de Deus, o único Deus verdadeiro. É dele, é ele que supre todas as necessidades. Por isso, meus irmãos, Timóteo, como pastor dessa igreja, ele teria aí pela frente o quê? Uma baita responsabilidade. Em comandar essas igrejas, em direcionar essas igrejas no temor do Senhor. E que baita responsabilidade é essa, né? Que baita desafio. Desafios esses que tanto eram desafios aí internos, que vinham de dentro das igrejas, aquilo que nós já sabemos, irmãos que viviam em desunião, quanto também desafios externos, né? Que vinham de fora, da sociedade, políticos. Então era necessário Timóteo organizar a liderança aí da igreja. Timóteo teria que ter ao seu lado líderes que o ajudassem a levar as igrejas ali a serem igrejas verdadeiramente convertidas ao Senhor. Era necessário Timóteo, nesta carta nós encontramos, Paulo orientando Timóteo a eleger diáconos, diaconisas, bispos, homens e mulheres que fossem aí capacitados no trabalho para com o ministério. Não podia ser neófito, alguém novo na fé. Teria que ser alguém provado, um obreiro provado na fé. Paulo vai falar isso aqui a Timóteo, né? Tem que ser alguém provado, um obreiro provado. Era necessário também Timóteo combater os falsos profetas e seus ensinamentos. Pessoas aí instruídas biblicamente. Para combater os falsos profetas que tiravam ali a paz dentro das igrejas. Timóteo tinha que combater o bom combate da fé. Paulo vai falar isso aqui na segunda carta também, sobre esse bom combate. Era necessário Timóteo se posicionar como pastor, ter uma conduta pastoral irrepreensível diante das igrejas. Conduzir ele mesmo e a própria igreja em piedade, em santidade. Olha a responsabilidade de Timóteo. Dar um bom testemunho e alimentar o rebanho com as Escrituras. A maior ferramenta de um pastor é as Escrituras. Se ele não prega as Escrituras, se ele não alimenta o seu rebanho com as Escrituras, então ele precisa rever o seu pastorado. Então Paulo cobra isso aqui de Timóteo, para que ele fosse baseado na verdade, nas sagradas letras,
para que ele conduzisse a igreja como sendo a coluna e baluarte da verdade. E por fim, era necessário Timóteo preservar a pregação do verdadeiro evangelho com zelo. E é sobre isso, meus irmãos, que nós iremos falar agora, a partir desta mensagem. Amém? É sobre isso que nós iremos falar, sobre o poder eficaz do evangelho. Diante de todo esse contexto que já temos aqui em mãos, que eu deixei os irmãos conscientes do contexto, eu gostaria agora de trabalhar a mensagem, de trabalhar o texto. O que é, meus irmãos, o evangelho segundo os conselhos de Paulo aqui para Timóteo? O que é o evangelho? Se eu perguntasse aqui aos irmãos, os irmãos saberiam me dizer o que é o evangelho? O que é o evangelho? Qual é a nossa condição e posição diante do evangelho? Anunciar, certo. As boas novas, bem. Será que as nossas vidas estão testificando desse Deus que é eterno, imortal, que Paulo fala aqui no texto, direcionando a glória não para nós mesmos, não para homens, mas direcionando a glória para o próprio Senhor? Será que as nossas vidas testificam desse evangelho que nós seguimos? Bom, é isso que nós iremos ver agora. Verso 12, Paulo inicia aí falando do seu chamado, para com o ministério que o Senhor lhe concedeu. Verso 12, Paulo diz que ele dá graças a Deus aqui, que ele é grato, mas ele é grato por quê? Qual o motivo de Paulo ser grato aqui, iniciar esses versos com uma gratidão? Ele diz, dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo aqui, meus irmãos, ele é grato aqui pela força que o Senhor deu a ele, pelo ministério que lhe foi confiado. Um ministério que Paulo nunca bateu no peito, dizendo, eu sou apóstolo. Mas como ele mesmo sempre disse, eu sou apóstolo de Cristo. Ele direciona a Cristo. Foi Cristo que me designou apóstolo. Então, de onde vem essa força para enfrentar o que Paulo estava enfrentando? Ele reconhece isso aqui no texto. Essa força vem de Deus. O ministério que o Senhor nos dá é um ministério que Ele também nos dá força para enfrentar. O Senhor nunca nos dará um ministério que Ele mesmo não nos dê força para cumpri-lo. Por isso que Paulo já inicia, eu dou graças ao Senhor porque Ele me deu forças e me designou fiel para o ministério. Nós já conhecemos um pouquinho aqui sobre a história de Paulo, antes dele se tornar ou de se converter aqui ao cristianismo. Ele era um fariseu, legalista, fiel ao sinédrio, ele foi perseguidor da igreja. O livro de Atos registra aqui um pouco sobre seus atos de violência contra a igreja, a ponto do próprio Senhor Jesus questionar ali o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, verso 5, dizendo que Paulo era duro, como uma besta selvagem, como um touro, como um boi bravo, a ponto de recalcitrar contra os aguilhões. Era como se, para quem é mais do interior, uma linguagem de vaqueiro, para quem tem aquelas... os vaqueiros usavam muito aquelas pontas para cutucar o boi, para amansar o boi. É como se o próprio Jesus estivesse dizendo, olha, eu cutuquei tanto você, Paulo, seu coração é tão teimoso, você não me deu ouvidos, você continuou violento, você continuou duro como um boi brabo. Então Saulo, ele recusava aqui os apelos do Senhor em seu coração, por tamanha que era a sua ira contra os cristãos, contra o próprio Jesus. A fala de Jesus é, Paulo, por que tu me persegues? Não é nem tanto a igreja, os irmãos, mas o próprio Cristo. Por que tu me persegues? E agora, no texto aqui no verso 13, Paulo completa dizendo que ele, além de ter um coração duro, Paulo ele diz, que ele era blasfemo, um perseguidor insolente, ignorante e incrédulo. Meus irmãos, quantos de nós não somos ou não já fomos assim como o apóstolo Paulo, não é verdade? Quantos de nós? Quantos de nós, quando olhamos para o nosso passado, quantas vezes não já fomos pessoas aí blasfemas? Quantos de nós não já fomos pessoas aí insolentes, rebeldes contra o Senhor? Quantos de nós não já agimos com ignorância, com incredulidade, quando olhamos para o nosso passado? Acredito que todos nós, quando olhamos e vasculhamos o nosso passado, não é verdade? Se eu pudesse, com toda certeza, passar aqui nesse telão gigante, tudo aquilo que nós já cometemos, antes mesmo de conhecer o Senhor, os seus desejos, as suas intenções,
seus atos, tudo aquilo que você já pensou, tudo aquilo que você já fez, até mesmo quando você saiu da sua casa até aqui, seus maus pensamentos, se eu pudesse colocar aqui no telão, seria um bom filme para a gente ver? O que é que os irmãos acham? Será que nós ficaríamos alegres ou horrorizados com o que veríamos aqui? Com certeza seria um filme de terror, não é verdade? Nós ficaríamos aqui envergonhados uns dos outros. Sairíamos daqui envergonhados. Envergonhados. Seria um filme de terror. E sabe por que, meus irmãos, nós sairíamos daqui envergonhados? Porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos envergonha. Essa natureza que tem aí dentro de você faz com que você seja essa pessoa que pensa coisas más, que faz atos maus, que planeja atos maus. Essa é a natureza que você tem dentro de você. Mesmo que você queira pensar coisas boas, e a gente pensa, mas os pensamentos maus eles vêm, porque é o bem que a gente quer fazer, não faz, mas o mal a gente faz. É a natureza pecaminosa. Então todos nós, meus irmãos, ficaríamos aqui constrangidos, envergonhados das coisas que já fizemos, das coisas que já pensamos, das coisas que desejamos, principalmente quando estávamos longe do Senhor na ignorância, como Paulo diz aqui no texto. A sensação não é outra a não ser sentir nojo por nós mesmos. É ficarmos envergonhados, constrangidos. Com certeza ficaríamos constrangidos uns dos outros, se passasse a nossa vida aqui no telão, os nossos pensamentos. E Paulo, meus irmãos, sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo isso aqui com ele mesmo. Quando ele começa a contar do seu passado, que ele foi blasfemo, que ele foi violento, que ele foi incrédulo. Paulo está fazendo isso aqui com ele mesmo, esse exercício de se envergonhar. Daquilo que lhe envergonhou, ele está contando aqui um pouco do seu testemunho. É como se Paulo estivesse dizendo que se o Senhor estivesse levado em conta a sua ignorância, a sua violência, a sua incredulidade, as suas blasfêmias, os seus pecados, ele não se salvaria. Ele não se salvaria. É por isso que ele inicia esse verso aqui como? Dando graças a Deus. Porque não foi por suas obras, não foi por seus atos, por seus pensamentos, pelo seu zelo como fariseu, foi graças ao Senhor. É por isso que ele inicia o verso dando graças. E aqui, meus irmãos, Paulo já nos ensina uma lição. E que lição é essa? A lição de que quem muito foi perdoado, muito é amado. Quem muito foi perdoado, muito é amado. Quem muito é amado, muito é agradecido. Por isso dou graças ao Senhor. Por isso que Paulo dá graças aqui no texto, meus irmãos. Porque ele muito foi perdoado. O Senhor agiu com Paulo, não retribuindo a ele aquilo que ele merecia como pecador por direito. Como um insolente que ele era. Mas retribuiu com o quê? Olha o verso 13. Olha como o Senhor retribuiu a Paulo. Mas obtive misericórdia. Olha o que Paulo olha o que Paulo teve aí diante de tão coisas absurdas que ele fez na vida. É algo que a gente não espera. Geralmente quando fazemos algo errado, é necessário que haja uma correção, algum castigo. Só que Paulo diz, eu obtive outra coisa. Eu obtive misericórdia. Misericórdia é isso, meus irmãos. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é o Senhor não dar a você o que você de fato merece como pecador. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. É o Senhor não retribuir a você o que de fato você merece como pecador. Misericórdia é isso. E o que nós, meus irmãos, merecemos aí como pecadores por direito? Se formos colocar aí na balança, o que nós merecemos aí como pecadores por direito? De acordo com as Escrituras, elas nos falam que nós merecemos aí um salário. Nós merecemos um salário. E o salário do pecado é somente um. Qual é o salário do pecado? A morte. Olha que pecado, olha que salário gordo, né? É a morte. É sermos destruídos, é sofrermos as consequências das nossas transgressões por direito. É o justo.
E se tem um patrão, um senhor que paga o seu salário em dia, esse patrão é o pecado. Ele não atrasa o salário. Pecou, tem que morrer. Pecou, tem que pagar. E esse patrão, ele paga, centavo por centavo. Todos nós, meus irmãos, somos funcionários desse senhor, desse patrão chamado pecado. Todos nós. E quando pecamos, as escrituras dizem que esse senhor, ele vai nos pagar esse salário, centavo por centavo. Romanos 6:23 diz isso, que o salário do pecado é a morte. As escrituras nos dizem também que essa empresa desse patrão, chamado pecado, tem muitos funcionários. Mas o salário é o mesmo para todos. Elas dizem que Deus, quando inclina o seu rosto para olhar para a terra, Ele não consegue ver um justo sequer, não há quem faça o bem. Então olha o tanto de funcionário que esse Senhor tem. Como nós lemos aqui no texto inicial, todos pecaram. É muito funcionário que esse Senhor tem. Todos pecaram, todos se tornaram justamente inúteis, é a fala de Paulo em Romanos. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Então essa empresa é grande e o salário é o mesmo para cada funcionário. A morte é certa. Nós já nascemos, como diz o salmista Davi, nós já nascemos em pecado. Em pecado nos concedeu a nossa mãe. A gente já nasce assim, ó, virando as costas para Deus. Deus aqui, a gente vira as costas para Ele, porque é o que a natureza humana faz. Você só está aqui hoje porque alguém pregou aos seus ouvidos. Alguém constrangeu os seus ouvidos com o Evangelho, com o homem do Calvário, com o homem da cruz. E isso constrangeu os seus ouvidos. Por isso que você está aqui hoje. Mas se fosse por você mesmo, você viraria as costas. Você não queria saber de Deus. Nós já nascemos assim, inclinados para o pecado. Então todo ser humano, ele nasce virando as costas para Deus, porque em pecado fomos gerados. Esse é o conceito, meus irmãos, de depravação total. Não há um sequer que seja justo aos seus próprios méritos, à sua própria justiça. Isso é depravação total. Você não tem méritos nenhum para se salvar. Nada, absolutamente nada do que você faça acrescenta uma grama na sua salvação. Nada. Você não tem méritos. Toda a humanidade, sem exceção, foi afetada por esse pecado em todas as áreas. Mente, nossas vontades, nossas emoções, nossos desejos, nossos comportamentos, foi afetado pelo pecado. Depravação total. Até os nossos melhores atos de justiça, as Escrituras dizem, meus irmãos, que não há boniteza em nossos atos de justiça. É comparado a trapos de imundície. Todas as nossas justiças, Isaías 64:6 diz isso, né? São comparadas a trapo de imundície. A ideia aqui de trapo de imundície remete aos tempos bíblicos, quando o leproso, ele tinha ali as suas chagas encharcadas de pus, feridas, fedia, cheirava mal, e ele enrolava aquelas faixas nas suas feridas. E quando ele tirava aquelas faixas, depois de um determinado tempo, essas faixas saíam como? Branquinhas, cheirando bem? Não. Saíam todas manchadas, amareladas de pus, com mau cheiro, impuras para ser usada de novo. Então, elas só serviam para ser jogadas fora, queimadas, porque era uma imundície usar aquilo, chegar perto daquilo. Então, esses trapos de imundícies, fedorentos, cheios de pus, impuros, somos nós, meus irmãos. Somos eu e você. É a natureza humana. Nós cheiramos mal. Então, esses trapos fedorentos, cheios de pus, impuros, imundos, nos representam em muito. São as nossas justiças diante de Deus. Essa é a realidade do nosso mundo, depois que o pecado entrou no mundo, né? Essa é a realidade. O ser humano sem Deus cheira mal.
é alguém morto e que cheira mal e que caminha para a sua própria perdição. Esse é um ser humano sem Deus, um leproso. Então, se o Senhor fosse retribuir todo o mal que já fizemos e continuamos a fazer, não restaria ninguém sobre a face dessa terra para contar a história. Não restaria. Isso é graça comum de Deus. Se ele retira essa graça comum, o ser humano é destruído. Mas porque Ele usou de sua misericórdia, como diz Paulo aqui no texto, nós fomos poupados por Ele. Amém, meus irmãos? Por que será que a gente não está vibrando com essa notícia? É o momento de sermos pentecostais nessa hora? Temos que nos vibrar, temos que nos alegrar com isso. O Senhor poupou você. Você foi poupado por sua misericórdia. Quando Paulo diz aqui que ele obteve misericórdia, nós pegamos carona nessa misericórdia. Nós nos apossamos dessa misericórdia junto com Paulo. E não somente isso, meus irmãos, olha só, você no dia da sua conversão, você obteve misericórdia. Eu obtive misericórdia. De alguma forma o Senhor poupou as nossas vidas. O nosso coração foi constrangido pelo Senhor. Paulo diz, meus irmãos, que transbordou também uma outra coisa aí, além da misericórdia, na vida dele. E que coisa foi essa aí que transbordou na vida do apóstolo Paulo? Verso 14, diz assim, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com fé, amor, que há em quem? Nele mesmo? Não, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, meus irmãos, olha que texto poderoso, que texto rico, que texto profundo para a igreja, para os nossos dias. Quantos irmãos vivem presos em seus pecados, depressivos? Essa mensagem liberta. É um tipo de mensagem que liberta os irmãos das trevas dos seus pecados. O Senhor usa de misericórdia, o Senhor usa de graça. O Senhor poupa a sua vida. Paulo está dizendo que ele só pode ter sua vida transformada, não por suas próprias mãos, não por suas próprias forças, não pelo seu próprio zelo, na lei como fariseu que ele era, não por suas próprias obras, mas foi por uma obra de outro em seu lugar. Foi por uma obra de outro. De alguém justo que substituiu o injusto. Nós. Esse outro que pagou o preço do salário do pecado que é a morte, Paulo diz, foi Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus. Paulo chama esse ato, essa obra de Cristo, um justo, um inocente, que nada tinha a ver com seus pecados, com os meus pecados, de morrer a minha morte, pagando a nossa sentença. Paulo chama esse ato de graça. Paulo chama de graça. Ele diz que essa graça, ela não pingou uma gota apenas, como uma gota de chuva de verão, como sereno leve, mas Paulo diz que ela transbordou como um rio, como um oceano, como uma correnteza que rega toda a terra. Foi isso que a graça fez, ela transbordou. A graça transbordou como um rio que vem forte, como um enchente forte, que está levando tudo que vem pela frente, destruindo tudo que está pelo seu caminho, inclusive o nosso pecado. A graça fez isso, destruiu o nosso pecado. Algo que não poderíamos pagar, algo que as ofertas de animais lá no santuário, no Antigo Testamento, não chega nem perto. Ela só cobria o mau cheiro, mas o sangue de Cristo apagou, limpou todos os pecados, meus irmãos. Oh, meus irmãos, que maravilha. Destruiu todos os nossos pecados, levou embora. Assim é a graça de Deus para com seus filhos, meus irmãos. Ela destrói os nossos pecados, ela limpa, ela lava os nossos pecados pelo sangue de Cristo. E louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela é sempre maior. Ela é sempre maior, ela sempre será maior. Ela sempre irá abundar em nossas vidas. A graça superabundou o meu pecado. A graça superabundou o seu pecado.
A graça tem poder para apagar os pecados do mundo todo, se o mundo quiser, se o mundo crer. Olha que mensagem poderosa é essa. Que mensagem poderosa é essa, meus irmãos? Nós temos em nossas mãos. É por isso que ela transborda, como diz Paulo. Por isso que Jesus Cristo veio fazer. Foi isso que ele veio fazer. Porque Deus amou o mundo. João 3,16. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só perece quem quer, meus irmãos. Só perece quem quer. Porque a vida foi ofertada e a vida estava no Filho. Paulo encontrou essa vida eterna, meus irmãos. O verso 16, no finalzinho aí, nós já estamos caminhando para o final, diz isso. Diz que ele queria ser um modelo dessa graça que mudou a vida dele, para que outros também encontrassem o quê? Verso 16. E eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Somos salvos para uma vida eterna. Não somos salvos para ficar aqui, mas fomos salvos para a eternidade. Há algo dentro de nós que nos direciona para essa eternidade. A graça preencheu o nosso coração com isso. Nós ansiamos vida eterna. Nós deveríamos, pelo menos, ansiar a vida eterna. Por isso, meus irmãos, que no final das contas, o pecado ele não compensa. Na verdade, ele não compensa de jeito nenhum, de nenhuma maneira. O pecado não compensa de nenhuma forma. Porque no final das contas, ele vai te destruir. Ele vai nos destruir. O inferno, a sepultura, será a morada daqueles que não se arrependeram. E que viveram a vida amando o pecado. De um lado temos a vida eterna. Do outro temos aqueles que irão rejeitá-la. A sepultura, o inferno, a destruição. Enquanto a graça que é derramada por nós irá nos dar vida. Não somente uma vida qualquer, mas, como diz Paulo aqui no texto, uma vida eterna. Por isso que a preocupação de Paulo aqui, meus irmãos, não era se ele teria aí um carro do ano, uma grande casa, uma boa profissão que desse muito dinheiro, não. Mas a preocupação de Paulo aqui é que se ele estava sendo um modelo, um bom modelo para que outros vissem a vida eterna, enxergassem essa vida eterna. Sabe, meus irmãos, a sua preocupação como pai de família, como pastor, como líder dessa igreja, como esposa do lar, é se preocupar se você está sendo um bom modelo para que outros encontrem a vida eterna. Essa é a preocupação de vocês. As nossas ansiedades deveriam ser baseadas nisso. Só que a gente se preocupa com outras coisas. Se preocupem em ser um modelo desta graça, que levam outros a conhecer a vida eterna. O próprio Cristo. Uma vida que será vivida ao lado do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, onde estaremos para sempre com Ele. Livres, meus irmãos, da presença do pecado. Quem é que não quer ser livre do mal, da presença do mal, das violências que vemos todo dia em jornais? Quem é que não quer ser livre disso? Todos nós deveríamos almejar isso. Livres da presença do mal, livres da presença do pecado, nos alegrando somente naquele que nos ofereceu essa eternidade. Por isso que Paulo conclui aqui a sua fala no verso 15, falando que vale muito a pena seguir esse Deus. E por que vale muito a pena seguir esse Deus? Usufruir dessa graça, se banhar desse rio de graça que é abundante para com as nossas vidas. Por que, Paulo, vale muito a pena? Paulo diz que é porque não é uma história da carochinha, uma história de fantasia, ou um filme de ficção, mas Paulo valida aqui no texto dizendo que essa palavra é o quê? É mentira? Ou é fiel? É fiel. Paulo está validando aqui. Quando ele usa essa expressão, é a mesma expressão de Cristo. Na verdade vos digo. É a mesma expressão. Essa palavra é digna de confiança. Vocês precisam aceitar essa verdade. O que eu estou falando aqui não é brincadeira. Paulo está dizendo: eu não sou crente só de vir à igreja, mas a minha fé é verdadeira. Ela é verdadeira, digna de confiança. Aceitem, é verdadeira. Não é mentira. Não é uma história, não é ficção.
Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo se coloca aqui na posição de chefe dos pecadores. Essa deveria ser a nossa posição também, de chefes dos pecadores. Esse texto, meus irmãos, se você não souber falar o que é o Evangelho, use esse texto que ele resume tudo. O que é o Evangelho? O Evangelho é algo que confronta você e o seu pecado. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo disse que ele era o quê? Blasfemo, ignorante, violento, perseguidor, incrédulo, e conclui agora dizendo que ele era o pior dos pecadores. Então, se você vem à igreja, meus irmãos, todos os domingos, ou todas as segundas, ou todas as quintas, no culto nos lares, ou no seu viver diário, no trabalho, e se você não está sendo confrontado com o Evangelho, como Paulo está sendo confrontado aqui, incrédulo, blasfemo, ignorante, pior dos pecadores, o Evangelho confronta você. Se você não está sendo confrontado pelo Evangelho, então não é o Evangelho que você está ouvindo. Você aprendeu errado o que é o Evangelho, porque o Evangelho confronta você. O Evangelho confronta os seus pecados. Ele faz você chegar aos pés de Paulo aqui e dizer: eu sou o pior. É o que o Evangelho faz. Se você não está sendo confrontado com seus pecados pela palavra, então você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Porque a mensagem do verdadeiro Evangelho, ela confronta você todos os dias para que você não se conforme com você mesmo, para que você não se conforme com seus pecados. Antes do Evangelho ser uma boa notícia, como a irmã Maria falou muito bem, a irmã Márcia falou no início, antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele é antes uma má notícia. Uma má notícia sobre quem? Sobre nós mesmos, sobre esse mundo caído. Antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele é uma má notícia sobre você, sobre os seus pecados, sobre a forma como esse mundo caminha. Então o Evangelho ele nos confronta. Antes dele ser uma boa notícia, ele é uma má notícia sobre nós. Só tem uma boa notícia, porque antes teve uma má notícia. Então a má notícia é que somos maus por natureza. Estávamos perdidos em nossos deleitos e pecados. E o Evangelho precisa confrontar o nosso mal. Se ele não confrontar, se nós não formos cutucados pelo Evangelho, a gente permanece o mesmo. A gente permanece sendo pessoas tremendamente más. Você precisa morrer para você mesmo, é a mensagem do Evangelho. E ao mesmo tempo que ela confronta, que ela nos mata, e você se rende e reconhece isso, ele mesmo, o próprio Evangelho, nos leva para aquele que pode ressuscitar você, dar vida a você, restituir você de novo. É uma faca de dois gumes. O Evangelho maltrata você, ele deixa você lá embaixo, e ao mesmo tempo ele ressuscita você. É o que o Evangelho faz. Então, como o Evangelho pode trazer vidas a cadáveres mortos e podres e que cheiram maus em seus pecados? Como? Paulo diz agora. Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Olha que palavra bonita. Salvar pecadores. Eu pergunto a você, meus irmãos, você é um pecador? Você é um pecador? Você é? Muito bem. Você já andou fazendo muitas coisas erradas em sua vida e que se sente vergonha? Que sente vergonha delas? Você sente muita vergonha delas? Eu sinto um bocado. Você se considera alguém digno de ser perdoado? Você acha que foi longe demais e que tudo que você fez não há mais salvação para você? Você acha, você pensa assim, já pensou alguma vez assim? Pois bem, meus irmãos, eu lhes apresento nesta noite alguém que pode lhes salvar as vossas vidas, se você se considerar o pior dos pecadores. Porque se você se considerar o pior dos pecadores, como Paulo fez aqui, então eu preciso lhe dizer que Cristo Jesus veio para você, veio para nós. Ele veio para a prostituta que não se sente mais pura e nem amada. Ele veio para o ladrão que precisa se redimir.
Ele veio para o mentiroso, Ele veio para o adúltero, Ele veio para o assassino, Ele veio para os fornicadores, Ele veio para o órfão, Ele veio para as viúvas, veio para os enfermos, para os aflitos, para os abatidos de espírito. Ele veio para o mundo, meus irmãos, que necessita e que geme por salvação. Ele veio para nós, é o nosso Salvador. Bata no peito e diga: eu tenho um Salvador. Eu tenho um Salvador, graças a Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo. E porque Ele veio para os rejeitados, para os piores, e Paulo se coloca aqui nesse grupo de chefe dos piores. Então só resta uma coisa, meus irmãos, diante de tamanha salvação que nos foi ofertada, diante dessa boa notícia. Quando a gente recebe um presente, você fica triste ou você fica alegre? Fica alegre. Paulo, meus irmãos, ele vai cantar agora no versículo 17. Esse verso 17 aí é uma doxologia paulina. É um cântico de Paulo, o verso 17. Ele canta em gratidão ao Senhor por tamanha salvação, por tamanha misericórdia que o Senhor teve com ele. Na teologia, esse verso 17 é uma doxologia, um cântico de Paulo. Ele diz, cante comigo: assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, e amém. Amém, meus irmãos. Paulo termina esse texto do jeitinho que ele começou, dando graças, louvando, dando graças ao Senhor. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, por tamanha salvação. Eu gostaria aqui de terminar com algumas aplicações para a igreja, para nós, diante dessa exposição desse texto. E a primeira aplicação que nós podemos tirar desse texto é que nós podemos olhar agora para o nosso passado, não mais com medo, não mais com vergonha, mas com gratidão pelo que o Senhor fez por nós, pelo que Ele nos fortaleceu, pela sua misericórdia que foi manifestada em nossa vida, quando nós éramos ainda ignorantes. Essa é a primeira aplicação. Olhe para o seu passado, você sente vergonha, mas olhe com gratidão. O Naldo que era antes, não é mais. O Senhor nos deu vida, uma nova vida. Segunda aplicação é que o Evangelho precisa ser lembrado todos os dias ao seu coração, ao nosso coração, para que você seja confrontado. O Evangelho precisa ser lembrado todos os dias. Sabe qual é, meus irmãos, a pessoa que mais você deveria pregar o Evangelho? Sabe qual é o pecador que mais dá trabalho? Não é o seu vizinho, não é o irmão da igreja, não é o seu familiar. Sabe qual é a pessoa que mais deveria você pregar o Evangelho? É você mesmo. O pecador que mais dá trabalho a você é você mesmo. É só você se olhar no espelho. Você é o pior pecador que dá mais trabalho a você mesmo. Nós precisamos pregar todos os dias a nós mesmos, porque nós somos tendenciosos a esquecer. A gente esquece as coisas mais comuns do dia, né? Uma chave do carro, coisas comuns, quanto mais o Evangelho. Nós nos esquecemos. Por isso, pregue o Evangelho todos os dias a seu coração. Chore, se possível for, pelos seus pecados. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Você lembra? Que você caiu diante do Senhor aos pés e chorou pelos seus pecados. Qual foi a última vez? Chore, meus irmãos. Pregue o Evangelho, se preciso for, a você mesmo. E a última aplicação, que possamos fazer como o apóstolo Paulo, diante de tanta graça que transbordou em seu favor. Paulo, ele deu os méritos de sua salvação a Deus, ao próprio Senhor. Ele vivia para isso. A vida de Paulo foi uma vida útil para isso, para tornar o Senhor conhecido. A sua vida tem sido útil para glorificar o nome do Senhor? Como tem sido sua vida? Ela tem utilidade para a glória do Senhor? Será que a sua vida tem? Que a nossa vida, meus irmãos, seja útil também para a glória de Deus. Que nós possamos usar da nossa vida como o apóstolo Paulo usou aqui, viajando, passando por tribulações, por aflições, fundando igreja, aconselhando, exortando.
tornando a sua vida útil. A pior coisa é você ter a sua vida salva pelo Senhor, mas uma vida que é seca. O seu coração é seco, árido, não é regado, você não é incentivado a trabalhar para o Senhor. É a pior coisa que pode acontecer. O cristão, ele tem que ser motivado a trabalhar para a glória do Senhor, para o avanço do reino. Era o que Paulo fazia. Que a nossa oração, meus irmãos, seja nesta noite: Senhor, não me deixe viver inutilmente, mas que a minha vida glorifique o teu nome. Que possamos louvá-lo como Deus único, como Deus que é real. Não é um conto de fadas, não é uma mentira, é uma palavra digna de toda aceitação. Louvá-lo pela sua salvação, pelo Deus que é eterno. Que possamos louvá-lo porque Ele é imortal, não há outro comparado a Ele. Todos os outros deuses se tornam pó diante do Senhor. A própria deusa Diana era pó, era apenas uma imagem para os Éfesos, para o povo de Éfeso. Que a nossa vida seja vivida com esse propósito de honrar e de glorificar o seu nome por toda a eternidade, como Paulo diz aqui no texto, pelos séculos dos séculos. Amém. Agradecemos a Deus pela vida de